Dia, senhor Alexandre. Estamos falando sobre o reino invisível e como a estratégia de Deus foi fazer um reino inabalável e colocar dentro de nós algo que não é possível de ser roubado, porque não tem como pegar, não é físico. E foi uma manhã bem preciosa para mim. E hoje eu quero continuar, né? Sabendo que esse reino poderoso foi colocado dentro de nós e entender de fato o que esse reino carrega e as chaves desse reino. Nós estamos trabalhando nesse assunto. Amanhã nós concluímos parte desse assunto. Semana que vem vamos aprofundando mais nessa autoridade que agora é nossa. Gastando tempo falando sobre a autoridade que Jesus conquistou, estabeleceu, repartiu. E agora vamos lá. Todo homem nascido de novo, ele se torna coerdeiro de Cristo. Sabe o que é isso? O que é ser coerdeiro de Jesus e o que isso te traz de benefício? Bom, primeiro, entender o que é ser coerdeiro. Coerdeiro não é que você é herdeiro sozinho. Você é participante da herança de Cristo. Agora, isso é muito interessante, porque o Alexandre não foi para a cruz, mas recebeu o direito da recompensa que Jesus tinha. A Letícia não apanhou de chicote nas costas, mas ela adquiriu o direito conquistado por Jesus por cada chicotada. Bom, cada um de nós aqui não passamos nem o caminho do Gólgota, muito menos passamos um terço do que Jesus passou. Mas, incrivelmente, basta uma centelha de fé para que você viva coisas sobrenaturais. Basta uma centelha de fé para que você adquira o direito de cooperar na herança de Cristo. Agora eu sei que é maravilhoso você pensar, por exemplo, nas riquezas que você tem por isso, na saúde, na prosperidade, nas bênçãos. Mas não é só isso que Jesus recebeu como herança. Sabe qual foi a principal herança que Jesus recebeu? As pessoas. Então, participar com Cristo de sua herança também inflige que você terá a responsabilidade de amar o próximo como ele te amou, de derramar sobre as pessoas aquilo que ele te derramou. Por isso o reino, para que você libere o reino para as pessoas desacreditadas. E eu sei que todos nós somos os primeiros da fila quando o assunto é receber, mas melhor é dar do que receber. O que Jesus espera de mim, de você como co-herdeiro, é que possamos acessar aquilo que é nosso por direito dele, nosso por direito dele, não por direito teu. Isso é graça, favor teu merecido por Jesus. Quem mereceu não foi você, quem mereceu foi Jesus. Mas o merecimento de Jesus trouxe para você o direito legal de adquirir, porque ele dá a quem ele quer. E ele resolveu dar às pessoas. Porque o salário do fruto, o fruto do penoso trabalho de Jesus, não é ganhar um baú de ouro, foi ganhar o coração da Rosilene. O fruto de Cristo, da sua árvore, é produzir salvação, transformação, justiça, paz, alegria, em muita abundância. O Leandro não merecia, mas Jesus decidiu amá-lo. E o amor de Jesus trouxe a ele acesso a tudo isso, mas também a cooperação, cooperar, estar junto, andar junto, fazer junto. Sabe por que nossos dias não são bem-sucedidos? Porque nós vivemos o nosso dia pedindo a bênção de Deus. É estranho dizer isso, né? Mas esse é o principal motivo
de por que as coisas vão mal. Porque você vive o seu dia pedindo a bênção de Deus. E, pastor, mas eu não deveria de pedir a bênção de Deus? Não. Vamos lá. Motivo 1. A Bíblia diz que as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. Então, se já foram liberados, não tem por que eu pedir algo que eu já tenho. Seria, no mínimo, idiota eu pedir para Nayara me dar água, no sentido se já tem água em casa. Nayara, por favor, me dá água. Não, mas já tem isso, só pegar a caneca e beber. Então, seria idiotice. Mas não é só por este motivo. O principal motivo é que nós queremos viver a nossa jornada dizendo para os outros que entregamos a vida para Jesus. Então eu quero viver a minha vida e que Deus abençoe a minha vida. E a maioria das pessoas estão indo para a igreja para isso. Eu quero este cara aqui para casar e quero a tua bênção. Eu quero esse serviço para trabalhar e quero a tua bênção. Bênção no sentido de aprovação. Eu quero mudar de emprego, eu quero esse emprego, quero tua bênção. E nada demais, né? Seria, poxa, cara, amém, tá certo. Mas esse é o nível 1. O nível de cooperador é diferente. O nível de cooperador é, Senhor, para onde o Senhor está indo? Eu também vou. Porque pedir para Deus abençoar aquilo que eu quero não é cooperar com Cristo. É pedir para que Cristo seja, sei lá, o meu SUS espiritual, que resolve os meus problemas que eu não consigo. Estão entendendo o que eu estou falando? Porque Amém. parece que hoje não está entrando. Tá chocando com a religiosidade. Mas essa é a principal causa de você não prosperar. Porque em vez de você fazer com Cristo, você faz sozinho e pede para Cristo te abençoar. E o convite de Jesus é que você fosse cooperador da herança. Você fosse cooperar com o que ele está fazendo. Ir junto. Hoje você vai para o teu dia. Você já perguntou se, Jesus, esse é o dia que o Senhor sonhou para mim. É isso que o Senhor espera de mim. É isso que vamos fazer junto. Porque ir para a esquerda, se Jesus está indo para a direita, não adianta pedir para Jesus abençoar a tua esquerda. Ele está indo para a direita. E se Jesus estiver indo para a esquerda e você pedir para que ele abençoe a tua direita, isso não é cooperação. A cooperação se dá quando você sabe para onde Jesus está indo e vai junto. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Entregar os teus caminhos não é falar, Senhor, eu decidi casar com essa traste aqui e agora o Senhor muda ele. Não é isso. É, Senhor, antes de eu me casar, este é o homem que vai estar comigo, ou a esposa que vai estar comigo. Este é o caminho que eu devo investir meu dinheiro, ou não. Que nós vamos lá, pegamos nosso dinheiro, investimos e depois pedimos para Deus abençoar aquilo que nós decidimos. Isso aí não que seja errado, mas é um nível que não é um nível de cooperação com o céu. Dificilmente a pessoa que vive assim vai viver uma vida sobrenatural. Agora, a pessoa que entrega a sua vida para Jesus todos os dias, confia nela, confia nele, vai com ele. Bom, estes vão ver que estar com Cristo e andar com Cristo e ir para onde Cristo está indo é o caminho da vitória. Ouvir e obedecer. Agora, quando você coopera com Cristo e vai com Cristo, uau, aí, por mais louco que seja a pedida, você vai viver algo interessante. Eu poderia aqui pedir para as pessoas falarem e não teríamos mais aula agora, não teríamos mais devocional. Se eu dissesse quantas vezes Jesus te pediu algo inusitado e você tomou a decisão
e viveu algo sobrenatural? Quantas vezes era para você fazer uma coisa naquele dia, mas de repente você entendeu de Jesus fazer uma outra coisa, e quando obedeceu, aquilo foi incrível. Quantas vezes, sem, sei lá, você está entendendo? Quantas vezes você tomou uma decisão que aos olhos da tua família era loucura, dos teus amigos era loucura, mas você sabia que Deus tinha falado, e você viveu algo sobrenatural com Jesus. O problema é que a gente vive isso uma vez ou outra, e deveríamos viver todo dia. Você deveria de acordar todos os dias cedo, antes de abrir um devocional, falar: Jesus, hoje vai ser um bom dia, porque hoje eu vou onde o Senhor estiver. Eu vou andar contigo. Eu vou cooperar com os céus na terra. Qual é o caminho para isso? O Senhor precisa de mim no meu trabalho. O Senhor precisa de mim na minha família. O Senhor precisa de mim na sociedade. O que o Senhor precisa? Eis-me aqui. E aí você vai começar a ser um cooperador de Cristo. Agora, eu acho isso incrível. Porque do que adianta você ter a chave do céu se você não saber como, o que e para que usar? Cara, tem a chave dos céus, eu abro o céu, fecho o céu, eu libero, eu não libero. Mas como saber? Você acha mesmo que Deus vai te dar toda a autoridade do céu e virar e... Não, é por isso que é cooperar, é ir junto. A Bíblia diz: nós não sabemos como pedir, por isso o Espírito Santo intercede por nós, meio que por gemidos inexprimíveis. E quando a Bíblia diz que o Espírito ora por nós, a palavra sonantilambomonai, em grego, tem a ver com cooperação, ir junto, fazer junto. Ele nos assiste nas nossas necessidades. Ele vai junto com a gente nas nossas necessidades e debilidades e acrescenta aquilo que nos falta. Lembra que Paulo diz assim: Jesus, por várias vezes eu pedi para que fosse removido de mim um espinho que eu tinha na carne e blá blá blá, porque tinha um enviado Satanás que me esbofeteava na cara. Então, aí a Bíblia diz que Deus diz assim: Paulo, não vou tirar o espinho, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando as pessoas leem isso aí, elas entendem assim: pronto, tá aí o texto que eu precisava para ficar com esse pecado de estimação, e Deus me entende, esse é meu espinho na carne. Mas não é isso que o texto está falando. O que Deus está falando é que aquilo que te faltar, Jesus vai preencher. Eu preciso tomar uma decisão. Eu não sei tudo sobre isso. Então, eu preciso de cooperar com Cristo e Cristo cooperar comigo, porque aquela medida que me falta, a graça me basta. Ela me preenche. Eu não, eu tenho, vamos dizer, eu vou usar um exemplo meu. Existem alguns dons que quando eu vou precisar deles, eu não os carrego, eu não os tenho, mas aí eu digo: Senhor, como que eu faço agora? Precisa, a pessoa precisa disso aqui. Então, naquele momento, a graça dele me preenche. E não tem como eu me gloriar de ver uma pessoa que estava cega voltar a ver, porque eu não posso fazer uma pessoa voltar a ver, mas ele pode. Então, naquele momento, a graça dele preenche a minha falta, eu vejo um milagre. E é por isso que a glória é dele. Você não poderia viver, talvez, a vida que você vive, mas a graça dele preenche e faz com que aquilo que você precise seja estabelecido. Agora, é uma cooperação de você servindo o reino dele e ele servindo você. Eu sou pastor, eu sou extremamente zangada, a minha personalidade é muito forte. Quando eu vejo, eu já fiz, e eu não aguento, eu quero mudar. Deus não vai te mudar. Ele vai te ensinar a fazer as coisas corretas. E à medida que te falta, ele vai preencher. Porque a graça dele te basta. Cooperar é ser amigo. Por isso que Jesus diz: eu não quero que vocês sejam meus servos. Eu quero que vocês sejam meus amigos.
Quem trabalha para Jesus quer salário. Quem é filho carrega e multiplica a herança. Então você vai para a igreja e vê um monte de gente pagando preço, orando, jejuando, tudo que faz, todos os ritos religiosos, no intuito de agradar a Deus e pedir algo em troca. Então a pessoa não jejua para ter mais de Jesus, ela jejua e não jejua para quebrar a sua carne e cooperar mais com o céu, entender mais o que Deus espera, porque o jejum nada mais é do que diminuir tua carne para que teu homem ou tua mulher espiritual cresça. E para que você se aproxime mais de Jesus e saiba mais o que ele quer. Não, mas você não vê isso. Você vê as pessoas jejuando para... Ah, pastor, eu vou jejuar para que a minha irmã receba uma bênção. Eu vou jejuar para que o que eu estou querendo aconteça. Pastor, mas às vezes acontece, é claro, a pessoa jejua, adquire fé, e a fé tudo pode. Mas eu vou te escandalizar. Nem tudo que você alcança pela fé é o que Deus queria para você. Essa é para doer, né? Porque tem coisas que você vai empregar força, fé e etc. Deus vai te dar, mas não é o que ele queria. Alguém aqui que é pai vai entender o que eu estou te falando. Quantas vezes o filho pede uma coisa, você não quer dar, porque você sabe que não é. E aí o filho pede, no final você fala, você quer saber de uma coisa? Pega. E eu te mostro na Bíblia isso. Vai ver a história de Balaão. Balaão vai a Deus. Deus fala para ele assim: não faz isso, Balaão. Aí Balaão fala: tá bom. 2 dias depois, Balaão vai a Deus por causa da mesma coisa. Aí Deus fala assim: vai, faz o jeito que você quer. Quando Balaão sai para fazer, Deus, a Bíblia diz que Deus se ira a ponto de mandar um anjo ceifar a vida de Balaão. Mas não foi Deus que disse que ele podia? Não. Foi o ídolo do coração de Balaão que recebeu a resposta que queria. Ou seja, a fé de Abraão não foi para aquilo que Deus queria, foi para aquilo que ele queria. E ele vai, a jumenta fala com ele, ele é livrado. Só que a ira do Senhor se acendeu contra Balaão. Que loucura! Eu lembro quando eu li esse texto, que loucura! Deus deixa o cara aí e depois fica irado. Mas aí eu entendi isso. Porque em Jeremias diz: virão a mim e falarei pelos meus profetas, segundo o ídolo dos seus corações. Quando eu vou com um ídolo no coração, o que é? Eu já vou com um pedido pré-estabelecido. Isso não é cooperar, isso é manipular. E aí você vai. Deus, é o que você quer? É o que a Marilda quer? É o que a Daniela quer? Então tá bom, pode ir. Aí depois fala a verdade. Quantas vezes você tomou decisões, fez coisas e depois falou assim: poxa Deus, mas o Senhor falou que eu podia e eu tô todo lascado? Pois é, Deus fez igual a gente aprende a andar de bicicleta. Vai, pedala. Cai, quebra a cara, você vai aprender e não vai fazer mais. Mas Deus permite suas vontades. E aí é que você tem que tomar cuidado. E é por isso que toda manhã você tem que viver uma vida na fé, pautada naquilo que Deus disse. Porque a fé vem pelo ouvir, sim ou não? Mas ouvir o quê? A tua vontade ou a palavra de Deus? Então, para viver uma vida na fé e uma jornada na fé, é toda manhã render os teus ouvidos ao Senhor para que Ele guie teus passos. E ainda que sejam as coisas mais malucas, se você der os teus ouvidos, Ele vai ter teus passos. E se Ele tiver teus passos, Ele vai te fazer caminhar sobre as águas. Isso é andar por fé. A fé precisa de uma palavra. E a palavra não pode vir da tua boca, ela precisa vir da boca daquele que quer que você coopere com Ele. Meu Deus. Hoje de manhã tá quente. Eu tô tentando dar uma aula maravilhosa aqui, mas tá só porretado. Mas é o grande problema nosso. Entender de fato o que Jesus fez e qual é a nossa autoridade e como se mover. Então as pessoas vêm atrás do milagre, atrás da bênção, atrás de... E não há nada de errado nisso. Mas é um nível 1. Deus quer que você seja um agente de milagre. Um libertador, uma libertadora, alguém que
que carrega capacidade sobrenatural. Agora você precisa ouvir e crer. Ouvir e crer. Não crer em algo e ir com pensamento positivo. Você precisa crer. Pela manhã, coopere. Seja uma cooperadora do céu. Pergunte para Jesus o que ele quer. E o que ele te disser, faça. E se ele não te disser nada, não faça nada. Ah, pastor, tem que tomar uma decisão. O que Deus falou? Nada. Então a decisão é nada, não faz nada ainda. A hora que você tiver uma palavra de Deus, faça o que ele te pedir. Amém? Bom, falei, não saí do lugar. Mas vamos lá. Gálatas 3:29 diz: Eu se sei, e se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Bom, lives atrás, vocês lembram que eu falei sobre a preciosa semente? Que Cristo era a semente que Deus prometeu a Eva e que Deus prometeu também a Abraão, que a semente dele tomaria as portas da cidade e que é por isso que Deus disse a Jesus e que Jesus fala também consecutivamente para a igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, porque Cristo tomou as portas da cidade, tomou do inimigo aquilo que era dele, e Cristo era a promessa da semente que Deus prometeu para Eva, que prometeu para Abraão, que veio prometendo para Davi, e que cada hora eles achavam que era um, até o dia que Cristo nasceu, a semente de Deus que flutuou no ventre de Maria e veio pelo caminho legal. Lembra dessas devocionais? Talvez você que é mais novo não tenha visto, mas eu não posso fazer nada. Vai lá assistir, porque eu não posso repetir essa matéria, porque eu gastei dias falando sobre isso. Eu gastei acho que 1 semana e meia falando só sobre a preciosa semente. Mas, vamos lá. Quando a Bíblia diz que a dona Rose é co-herdeira de Cristo, está dizendo que ela tem acesso a tudo que a semente que morreu germinou, cresceu e frutificou, tem para dar. Jesus diz: o grão de trigo caindo na terra, não morrendo, não produz fruto. Ele estava falando dele. Agora, ele era a semente que precisava morrer para produzir fruto. Eu gastei tempo falando sobre isso também. Agora, isso é lindo, porque as promessas para Abraão de prosperidade, de bênçãos, de conquista, de vitória, de tomar do inimigo que não era do inimigo, se cumpriu em Jesus. A preciosa semente morreu para dar fruto e você faz parte desse fruto. Agora, quando a Bíblia diz: se nós somos de Cristo, também temos acesso às promessas de Abraão e somos herdeiros segundo essa promessa. Ai, Marildo, eu tenho uma boa notícia para ti, para a Andréia, para o Leandro, para o Matheus, para a Letícia. Tenho uma ótima notícia. Porque Jesus morreu, tudo o que Deus prometeu a Abraão é acessível a você. Você já viu que o povo judeu, 99% deles são ricos? Por quê? Que eles têm acesso a uma promessa. A promessa de Abraão. Se você entender o que eu estou te falando, você nunca mais aceita a tua condição de vida. Você vai cooperar com Cristo pela tua herança. Só que a tua herança não é um bocado de pão, nem migalhas. Tua herança é a parte do pão em cima da mesa. O problema do cristão é que o cristão, entra na promessa por adoção. E essa palavra adoção, ela se liga no nosso subconsciente que nós não temos o mesmo direito. Nós estamos como a mulher cirofenícia que disse: Jesus, me dá, cura minha filha. E ele diz: o pão não é para os cães. Cães, na época do judeu, era a forma de se chamar os gentios. Jesus está falando: eu não vim para o gentio, eu vim para o judeu. Só que aquela mulher teve fé e recebeu. Nós não tínhamos direito na promessa, mas pela fé
aceitamos o que Cristo fez, porque os judeus não aceitaram, e agora temos acesso à mesa. Só que a adoção de Cristo não é como a adoção de um pai que vai no orfanato escolher uma criança e não as outras. A adoção de Cristo não se dá pela escolha dele, está pela escolha do filho. O filho escolhe ele. Imagina que você poderia determinar o pai mais rico, mais próximo, mais abençoador, maior guerreiro, que não perde nenhuma batalha, e dizer: esse cara é meu pai. E não só dizer, mas receber um manto, receber um anel de autoridade, receber uma sandália para novos passos, ter acesso a tudo que ele tem. Bom, foi isso que Jesus fez. A adoção de Cristo não se dá, Mateus, em Cristo chegar e você falar: bom, você era um Zé Ninguém, agora você vem aqui comigo que eu vou cuidar de você e vou te dar uma roupa, vou te dar um teto e vou te dar um nome. Não é, isso é a adoção aqui da terra. E ainda já é boa, não é? Já é boa. O cara que está sem nada disso, quando adquire isso, já é bom. Não, a adoção de Cristo se dá numa regeneração do Espírito, que ele te pega morto e te faz vivo. Ele não te dá meias coisas, e não tem um filho que recebe mais e outro menos. Não, aquele que tiver fé vai ter direito total de ser chamado filho, não adotivo. Não é a Rose adotada e a Letícia filha, não, todos são filhos, participantes da mesma promessa. Qual promessa? A promessa que ele prometeu a Abraão, de que você tomaria os reinos, de que você tomaria as portas. Portas, no tempo bíblico, era onde se julgava as causas. É onde Elias encontrou a viúva e estava fazendo o que ele, a viúva? O que ela estava fazendo nas portas da cidade? Que ela não estava na casa dela. Ela estava buscando recursos, porque o tribunal da época, o lugar onde você não vai no advogado, por exemplo, para resolver suas causas, você não vai nas repartições públicas. A repartição pública que julgava as causas no tempo bíblico eram as portas da cidade. Então, o que ela estava fazendo lá? Buscando recurso, buscando alguém que pudesse solucionar o problema. E Deus enviou um profeta. E esse profeta tinha a solução do problema que o Estado não tinha. Aqui eu abro um parênteses para te dizer: quando o Estado falhar, quando a política falhar, não se desespere, porque Deus ainda é sobremaneira maior do que qualquer política. E se ele te enviar um homem com uma mensagem, é tudo que você precisa para se tornar rico, independente da terra que você esteja. Aquela mulher recebeu uma palavra e nunca mais foi a mesma. Então, quando a Bíblia diz que nós vamos participar dessa promessa, está dizendo que nós vamos tomar a porta da nossa cidade. E não é que você vai ficar dono da tua cidade, no sentido, agora eu mando aqui mais que o prefeito. Não é isso. Está dizendo que você, como Cristo, tomou os reinos e rendeu a Deus e deu os despojos para os filhos, que somos nós, você tem acesso legal para desligar as obras do inferno naquela cidade, na tua vida, para o teu povo, e viver uma jornada sobrenatural. Por isso, lembre, não saia do tempo que nós estamos falando. Te dar-te-ei as chaves do reino. Chave é para fazer o quê? Abrir porta e fechar porta. Que porta? Número 1. A porta que os teus inimigos tinham tomado. Que você vai fechar e vai abrir uma nova porta. Amanhã nós vamos falar só sobre isso. O fechar e o abrir. Hoje eu gastei todo esse tempo para te dizer que quando você coopera com Deus, a promessa do Espírito Santo se torna a tua promessa, para que você tome a porta dos teus inimigos. Se o inimigo estava roubando teu casamento, não vai roubar mais. Estava roubando tua finança, não vai roubar mais. Não é porque você vai a Deus pedir, é porque você tem a mesma autoridade que foi dada para Abraão. Onde pôr a planta do teu pé será teu. Aonde você dizer vai acontecer. Quem te abençoar será bendito, porque bem-aventurado serão as nações
em você. Tua cidade vai ser bem-aventurada por causa de você. Tua família vai ser bem-aventurada por causa de você. Tua finança vai prosperar por causa de você. Tua saúde vai prosperar e de quem estiver ao teu redor por causa de você. Porque você é o agente de Deus na terra, que coopera com ele para liberar o reino aqui na terra, como é no céu. Por isso a chave, o que ligar na terra já terá sido ligado no céu. Deus precisa de alguém que conecte céus e terra para que o sobrenatural invada o natural. Para que ele libere o reino na terra, ele precisa de um homem ou de uma mulher. Se o reino de Deus está dentro de você, como eu disse ontem, não tem como ele vir mais de fora para dentro. Ele precisa vir de dentro para fora. Ele precisa sair daí de dentro e ser liberado. É isso que nós vamos falar amanhã. Vocês adquiriram a chave, têm autoridade agora para liberar coisas na terra que estão no reino dos céus. E amarrar coisas que estão na terra que não são do céu. Amanhã é dia de destravar a tua vida. Não falte amanhã. Que amanhã nós vamos botar o diabo no lugar dele. Vamos tomar os reinos e vamos cooperar com Cristo aqui na terra. Bom, Amém. passei 2 minutos. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa.